E aí pessoal, tudo certo? Hoje então a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Eu estou aqui com a nossa cabeça de boneco. Deixa eu pegar meu pente aqui. Eu vou seguir mais ou menos na linha que a gente já tinha estudado até a semana passada, né? Nós já tínhamos falado sobre ângulos, né? Divisões, seções, né? Projeções. Tudo isso a gente tinha visto na parte teórica e eu fiz algumas demonstrações na prática para vocês. Hoje eu vou fazer um corte social, digamos assim, nesse cabelo, na tesoura, tá? E no final eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas para utilizar a máquina, para que vocês já possam também ir praticando em casa, certo? Mas basicamente é o seguinte, nós vamos fazer um corte social nesse cabelo. Eu não vou tirar muito o comprimento, tá? Até porque a gente vai usar ainda ele para outras aulas. Mas a ideia é fazer um corte social, né, com um tupete um pouquinho mais ascendente, e utilizando somente a tesoura, nas laterais também, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser borrifar esse cabelo, certo? Fazer umedecer esse cabelo. Ele já está um pouco úmido, que eu passei um pouquinho já no borrifador antes. Mas para a gente trabalhar com a tesoura, a gente vai sempre estar com o cabelo úmido, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Então vamos umedecer aqui. Não deem bola, porque como é uma cabeça de boneco, não é uma cabeça humana, acaba escorrendo a água, tá? Isso aqui não acontece geralmente com os clientes. Um detalhe que a gente tem que ter cuidado, até pela questão do atendimento e daqui a pouco fidelização do cliente, é para não borrifar muita água, tá, no cabelo, até que ele fique pingando, digamos assim. Isso alguns clientes não gostam e causa um certo estranhismo, assim, né, um certo desconforto, digamos assim, se tu vê o cabelo pingando, daqui a pouco escorrendo na testa. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir esse cabelo, fazer uma divisão. Eu vou fazer uma divisão de ferradura, que a gente já aprendeu, né? Para poder separar a parte do topo das laterais, certo? Então eu vou começar a minha divisão. Lembrando da dica que eu dei para vocês, sempre deixem o cabelo penteado para o lado que vocês vão fazer a divisão, certo? Então, já deixei ele penteado para trás, para que eu possa fazer a minha divisão aqui. Então, aqui eu vou fazer uma divisão, vou puxar uma linha lateral, certo? Estou jogando aqui para o outro lado. Porque agora, aqui atrás, eu vou fazer a outra linha da minha divisão. Fiz a outra linha da minha divisão. Agora o que eu posso fazer? Já posso vir de trás para frente deste lado para dividir o cabelo. Tá? Aqui a gente precisa tomar cuidado para dividir na mesma altura os dois lados, para que fique padrão, tá? Parelho, simétrico, digamos assim, essa divisão. E não fique um lado dividido de um jeito, em uma altura, e outro lado dividido em outra altura, certo? Então vocês podem aproveitar o espelho de vocês, que vocês vão ter, e conferir, para ver se os dois lados estão divididos no mesmo ponto. Então aqui eu estou com o topo já separado. Daí aqui a gente pode ou enrolar, ou daqui a pouco colocar duas presilhas, uma em cada lado, ou na frente, como vocês acharem melhor, tá? Desde que a gente consiga deixar essa parte do topo separada do restante do cabelo. Feita a separação, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está a nossa divisão, tá? Divisão de ferradura, que é mais tradicional e mais utilizada no dia a dia da barbearia também, tá? Por ela ser uma divisão mais simples, tá? E mais rápida de ser feita. Agora então eu estou com o topo dividido, né?
e eu vou começar trabalhando pelas laterais, certo? Então, como que eu vou trabalhar a lateral? Existem algumas maneiras, tá? A gente já viu a questão dos ângulos, né? Para a gente deixar um corte mais quadrado, um corte mais redondo, oval, triangular, né? O que acontece? Na lateral é a mesma forma que no topo, certo? Se eu quero deixar um corte mais quadrado, eu vou puxar num ângulo mais reto, certo? Se eu quero deixar um corte, deixa eu virar de frente. Se eu quero deixar um corte mais arredondado, eu vou puxar no ângulo que eu acompanho a curvatura da cabeça. Então aqui na parte de baixo, eu já vou ter que inclinar um pouco, certo? E se eu quero fazer um corte triangular, por exemplo, eu já venho desde a parte de cima com a inclinação para baixo, certo? Então a gente tem que cuidar isso já visualizando o resultado final que a gente quer dar para o corte. Aqui a gente quer fazer um corte mais quadrado, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou virar aqui de lado, ver se vai ficar meio visível para vocês. Acho que o outro lado fica melhor. Isso. O que acontece? Nós temos aqui o cabelo, tá? Aqui pode misturar um pouco com a barba, tá? Porque essa barba desse boneco é um pouquinho grande. Mas aqui nós temos a parte do cabelo. Deixa eu umedecer aqui de novo um pouquinho. Feito a parte de umedecer o cabelo, vamos lá. Que forma eu posso fazer esse corte? Eu quero que a parte da lateral ela fique um pouquinho menor, né? E aqui atrás ela vai ter um aumento de comprimento dos fios, porque a gente já estudou isso, que o nosso espaço na lateral é menor do que o espaço que a gente tem na parte de trás, na parte da nuca e na parte da coroa da cabeça. Então aqui atrás eu quero que ela tenha um comprimento um pouco maior do que nas laterais, certo? Então, eu vou fazer aqui uma divisão, certo? Você já dividir uma seção aqui. Aqui eu estou um pouco torto, tá? Para explicar para vocês poderem ver. Mas eu fiz uma divisão aqui, certo? E estou pegando a minha primeira mecha aqui da frente. Posso pegar uma mecha mais comprida? Posso, né? Depende muito do tamanho dos seus dedos. Mas eu sugiro a gente sempre pegar uma mecha um pouquinho mais estreita, para a gente poder ter bastante firmeza e garantir que os fios saiam todos, né, e fiquem todos no mesmo tamanho, esticado, certo? Então a gente vai puxar aqui a mecha e vai identificar o tanto que a gente vai querer cortar, certo? Se eu for fazer no dia a dia, eu tenho que estar de frente para o meu boneco, o meu cliente, digamos assim, tá? Aqui eu estou um pouco de lado só para vocês poderem ver melhor. Então aqui, ó, vou puxar essa primeira mecha, vou guardar meu pente, deixa eu pegar minha tesoura aqui. E aqui eu já vou definir o quanto que eu vou cortar. Então, ó, definir o tamanho. É isso aqui que eu vou querer cortar. Tá definido? Vou ir com a tesoura e fazer o corte. Minha tesoura não tá muito boa, tá? Fica a dica aí pra você. Sempre mantenha as tesouras bem afiadas, porque vai ter cabelo bem grosso, cabelo mais difícil de cortar, e a gente precisa que o nosso material dê conta disso, tá? Então vou fazer esse primeiro corte aqui. Certo? Fiz o primeiro corte. Vocês viram que eu deixei minha mão projetada assim, né? Neste ângulo. Se a gente olhar a direção dos fios e até onde eles vão, ele está no formato quadrado, certo? Então vou deixar ele assim. Para eu seguir, vou dividir uma segunda mecha aqui.
uma segunda seção, digamos assim. Vou endurecer mais um pouco. E vou juntar as duas seções, certo? Aqui entra um ponto que a gente estudou na outra aula, tá? Se eu trouxer a primeira seção até a segunda, a gente não vai ter um aumento de comprimento para trás como eu gostaria, certo? Então aqui nesse caso, para eu ter um aumento, eu tenho que trazer a minha segunda seção até a primeira, certo? Por quê? Porque eu quero que a segunda fique maior que a primeira, então ela tem que andar mais até ser cortada. A terceira eu quero que fique maior que a segunda, então ela tem que andar mais até para ela ser cortada, certo? Poderia também, por exemplo, definir o comprimento da primeira, certo? E todas as demais eu trazer até a primeira, tá? Mas aqui nesse caso eu vou fazer dessa forma, eu vou trazer, vou separar, vou fazer a primeira como eu fiz e vou levar a segunda até a primeira, para eu encontrar minha guia, certo? Encontrei, vou efetuar o corte. Certo? Cortei a primeira e cortei a segunda. Aqui o cabelo de boneco, um pouquinho mais difícil do que uma cabeça humana, tá? Porque a gente não consegue ter domínio total dos fios na cabeça do boneco. Tá? Então eu tenho duas mechas já cortadas, certo? Duas seções já feitas. Agora, o que eu quero fazer? Vou seguir até chegar na parte de trás, tá? Do centro da cabeça atrás. Então, o que eu vou fazer? Vou separar mais uma mecha. E vou levar até a que eu cortei por último. E vou fazer o corte. Certo? Mais uma seção, mais uma mecha. Vou fazer ela reta. Vou encontrar minha guia embaixo, certo? E vou fazer o corte. Deixa eu umedecer mais um pouco.
Mais uma guia cortada, mais uma mecha cortada, certo? Agora eu vou seguindo até a parte de trás. Vou separar mais uma aqui. Vou trazer ela até a guia que eu cortei anterior, até a mecha que eu cortei anterior. E sigo cortando ela. Aqui a gente já vai trabalhar ela um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque aqui a gente já está indo para a parte da nuca. E eu quero descer com essa nuca reta, né? Então a gente já vai indo até a parte de baixo. Aqui nós vamos umedecer mais um pouco, porque cabeça de boneca ele seca muito rápido o cabelo, tá? Em alguns pontos, se não pega a umidade, ele não nos permite trabalhar. Daí nós temos algumas questões, tá? Eu gosto de ir cortando e já ir aferindo. O que seria aferir? Dar uma revisada, né? Tipo, ver se tá tudo meio padrão, se a gente cortou, se tem alguma pontinha sobrando, tá? Então a gente pode ir indo, por exemplo, cortei na horizontal, vou aferir na vertical. Cortei na vertical, vou aferir na horizontal, certo? Só que tem que tomar um cuidado que essa aferição não é um novo corte. Ela é só para ver se tem alguma pontinha ou outra sobrando, certo? Então, ó, já dei uma ferida ali. Aqui embaixo eu vou precisar cortar mais, porque eu tenho que chegar até lá na parte de baixo também, né? Tem que ser toda a extensão do cabelo. Eu quero dar o mesmo comprimento para ele embaixo também. Então vamos cortando até lá. Então, ó, primeiro lado praticamente pronto, né? Claro que no dia a dia a gente acaba pegando a prática e cortando mais rápido, né? Aqui, como eu estou fazendo para vocês, eu estou indo mais na manha e fazendo mais devagar para vocês verem também os movimentos, né? Porque a gente precisa tomar cuidado com os movimentos em si. Então, ó, já vamos aferir, aqui ficou sobrando algumas pontinhas. Até porque o cabelo de boneco é diferente de cortado que o cabelo humano, né? É mais para a gente ter uma noção mesmo. Fiz mais ali, agora eu vou fazer mais uma sessão. Separo bem o cabelo. Lembrando que a mecha que eu vou cortar, levando ela até a mecha que eu já cortei, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado para manter o padrão durante o corte, porque senão vai acabar ficando um corte diferente, tá?
Vocês podem ver que alguns fios acabam às vezes se passando, né? Isso vai acontecer no dia a dia de vocês, por isso que é muito importante a questão de aferir o corte, conferir, ver se o corte ficou, se todos os fios foram cortados. Já aconteceu de eu ver cabelo que chega lá na barbearia para a gente cortar, que tem uma parte ou alguns fios no meio do cabelo que não foram cortados, certo? Então a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente corte todos os fios do cabelo. Então, ó, uma lateral praticamente já está feita. Dessa forma que a gente está cortando, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas a gente já está usando uma técnica para camadas, ou seja, a gente tem a parte de cima um pouquinho maior, a parte de baixo um pouquinho menor, então elas vão caindo em camadas o cabelo, se a gente puxar ele para trás, certo? Vou conferir aqui também, aferir. Lembrando que aferir é só conferir, tá? Não é para fazer um novo corte. Se a gente fizer um corte maior, sem ser tirar só as pontinhas que estão sobrando, a gente vai acabar mudando o corte, tendo que refazer ele todo. Então, na hora de aferir, é apenas para conferir se tem alguma pontinha sobrando, certo? E deixar o corte mais uniforme. Não é para fazer um novo corte. Fiz toda essa lateral, agora eu vou aqui para a parte de trás, vou fazer mais uma separação. Deixa eu virar aqui para vocês. Separei, né, mais uma aqui, mais uma seção. Cabelos muito longos, a gente vai ter que usar algumas presilhas, tá? Para fazer essa separação, porque não vai segurar. Mas cabelo de boneca que a gente tem, como é o cabelo médio, não se faz necessário. Então, ó, vamos fazer mais uma seção aqui, o corte. Vou achar minha mecha aqui, que foi a que eu cortei por último. Achei ela. Vou pegar e vou cortar, certo? Desculpem que caiu meu pente. Tô fazendo bem devagar para vocês verem, tá? Ó, peguei a seção, puxei. Lembram do que a gente treinou lá no começo? De puxar o pente e trazer a mão junto, né? Os movimentos com o pente, isso a gente precisa estar dominando.
né? Então, quanto mais a gente praticar, mais expertos a gente vai ficar nesse assunto, nessa prática, né? Aqui nós vamos já mais para a parte de baixo, né? A parte inferior. Vocês desculpem qualquer coisa aí, pessoal, mas tá tudo meio no improviso aqui, tá? Qualquer coisa eu peço desculpas já de antemão. Mas a ideia é que a gente não pare com as aulas, né? Até para vocês conseguirem seguir daí. Terem algum norte, pelo menos um norte em cada semana. Então, às vezes vai ser meio no improviso, mas a gente nunca vai deixar vocês na mão, tá? E como eu já falei, quem tiver dúvidas, se for cortar algum cabelo, quiser me mandar pergunta e tudo mais, pode me mandar, não tem problema nenhum. Pode questionar, eu vou sempre responder, sempre que eu puder, tá? Aqui já estou aferindo também essa última sessão que eu cortei. Então, um lado eu já tenho todo cortado, né? Até a parte de trás. E o outro lado ainda não. Vocês percebem a diferença de tamanho? Não vão perceber aí, mas a gente está com a parte de baixo também cortada, tá? Depois eu levanto um pouco a câmera aí para vocês poderem ver. Vou cortar então o outro lado, né? Deixa eu arrumar aqui. Do outro lado, a gente pode ou ficar na frente, né, do boneco também, tá? De onde a gente vai cortar, que é o correto. Tem pessoas que não estão acostumadas a cortar dessa forma, então preferem ir pegando assim. Separou a mecha e pega por cima, certo? Também dá para fazer, tá? Daí fica a critério de cada um, beleza? Aqui, ó, a gente pode aferir o tamanho para um lado ficar igual ao outro. Com o pente, tem alguns pentes que tem uma contagem em cima dele, né, de números, de bolinhas. Então a gente pode usar isso para fazer essa medição, tá? Ó, vou só medir aqui para eu saber mais ou menos o que eu preciso tirar aqui deste lado, tá? Vou pegar aqui, vou cortar reto. Tá? Cortei a primeira. Vou pegar a segunda, vou dividir aqui, vou empurrar para lá, porque eu quero que essa seja maior do que a primeira, e não o contrário, certo? Então levei até lá, encontrei minha mecha guia, faço o corte. E corto também, tá? Deixa eu
umedecer aqui um pouco mais. Vou fazer a terceira. Lembrando que a terceira eu vou levar até a segunda, que foi a que eu cortei. Por último, porque eu quero que a terceira fique maior do que ela, do que a segunda. Já dá uma ferida, certo? Já confere aqui. Essa região é uma região mais chatinha de trabalhar, dos dois lados. A gente precisa cuidar, mas a gente precisa trabalhar ela. Não dá para deixá-la de fora. Vou dividir mais uma. Vou levar ela até a última que eu cortei. Vou achar a minha guia, que foi a última, e vou fazer o corte. Já posso vir aqui na lateral e dar uma conferida, ver se tem alguma ponta sobrando, como é que tá. Vou para mais uma. Dividir aqui. Aqui a gente tem que cortar a parte de baixo, não vamos esquecer, né? Aqui eu posso cortar dessa forma, ou assim também. Também é uma forma de realizar o corte. Importante sempre é a gente saber de onde a gente veio e o que a gente vai fazer. Então é muito importante a gente ter essa consciência da mecha guia, né, da mecha anterior, para a gente não se perder no corte. Ah, não achei a mecha guia, então não corta. Faz a sessão de novo, vê onde é que está o problema, mas não corta sem ter feito sem ter essa mecha guia cortada, tá? Essa mecha guia identificada, não cortada, identificada. Cortei mais uma, vou dividir mais uma aqui. Vou levar até a anterior e vou efetuar o corte. Quem tiver com a cabeça de boneco aí, não corta tão curto, tá? A gente vai ver agora, daqui a pouco, a parte de cima, daí é onde vocês vão poder praticar melhor em casa, porque a gente vai fazer a aula da semana que vem ainda presencial, para a gente ver os cortes mais longos. Então não cortem curto ainda a cabeça de boneco, tá bom? Isso é mais para vocês terem uma noção
de como funciona um corte todo na tesoura usando ângulos assim. Tá? No final aqui eu até vou já fazer um corte como é mais do dia a dia, tá? Para vocês verem que é bem mais prático. A gente tem que ser mais prático no nosso dia a dia, tá? Em função do nosso fluxo de atendimento. Deixa eu virar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Estou seguindo. Tudo que a gente já fez do outro lado, eu estou fazendo aqui agora. Parte de baixo é melhor trabalhar dessa forma aqui. E aqui no meio, a gente agora fez o corte de um lado e fez o corte do outro. A gente precisa juntar os dois para que os dois fiquem conectados, né, na parte de trás. Então eu vou puxar de um lado até o centro, vou cortar o que precisa, certo? Beleza? E vou fazer o mesmo processo com o outro lado, para os dois se encontrarem. Mas na parte de baixo também, certo? A gente precisa cortar todo o cabelo, a gente não pode esquecer de nenhuma parte, certo? Aqui na parte de baixo, a gente pode pegar ele, em vez de pegar nesse sentido que a gente estava pegando, como é uma região mais difícil de acessar, né, por causa da nuca, a gente pode pedir para o cliente inclinar a cabeça para frente, para a gente poder cortar, é uma forma, tá? Isso a gente sempre precisa estar atento, certo? Então, ou a gente pode cortar no outro sentido. Pode ser tanto diagonal quanto na vertical. Aqui eu já estou dando a base do corte, tá, pessoal? Esse trabalho aqui já é bem mais manual, digamos assim, tá? Mas no olho, para a gente poder deixar tudo parelhinho. Que é uma região realmente mais complicada de acesso, certo?
Beleza. Lateral feita, né? Agora a gente pode trabalhar a parte do topo, certo? Nesse caso aqui, o topo não tem tanto comprimento quanto as laterais, certo? Mas a gente vai trabalhar da mesma forma. Lembra que na outra aula a gente já tinha cortado a parte do topete desse modelo, né? Desse boneco. Então nós vamos hoje já aproveitar e fazer esse corte também. Na cabeça. Vamos aproveitar para fazer isso. Então, vou fazer a minha seção central. Tá? Para a gente trabalhar com ela. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente já tinha feito, né, na outra aula o topete, né, a parte do topete. Nós vamos trabalhar com ele reto agora, tá? A gente já tem ali o topete e a gente quer que para trás vá ficando mais reto, certo? Então a gente vai trabalhar num ângulo reto, aqui em cima. Vamos trabalhando. Aqui a gente já pode começar a dar uma inclinação, porque a gente vai precisar fazer a conexão com essa parte de trás, na parte da coroa. Então aqui a gente já tem uma inclinaçãozinha um pouco para chegar na parte de trás. Mas aqui em cima a gente trabalhou com ele reto. Ó. Retinho. Retinho. E daí quando começa a curvatura da nossa cabeça, a gente já começa a inclinar. Certo? Fizemos a guia central, agora nós vamos fazer o quê? Vamos usar ela para trabalhar. A gente vai dividir ela para um lado inteiro, certo? Deixa eu umedecer aqui o cabelo. Dividimos ela para um lado inteiro. E agora nós vamos vindo como é mais prático no dia a dia. Vou pegar a primeira seção aqui, primeira mecha, e vou conferir, ver se está reto. Vou cortar. Venho, puxo mais uma mecha, acho a guia e corto reto também. Por quê? Porque a minha guia já está aqui no meio. Então eu só tenho que seguir aquela altura. Ó. Toda essa parte aqui nós vamos cortar fora. Para que a gente tenha um cabelo em cima também reto, tá? Então aqui identificamos e cortamos. Mais uma guia, cortamos. Mais uma guia, cortamos. Certo? Mais uma mecha, cortamos. Mais uma mecha, cortamos. Certo? Fiz isso de um lado da cabeça, na parte do topo de um lado. Vou jogar o cabelo para trás de novo, né? E vou dividir ele mais uma vez para agora cortar do outro lado do topo.
Da mesma forma que a gente fez do primeiro lado. Vamos pegar aqui na frente, vamos ver a altura, né, da nossa mecha guia e vamos cortar. Vamos pegar aqui, vamos ver a altura da guia e cortamos o que sobra. Vamos pegar aqui, ver a altura da nossa guia, ó. Vocês estão vendo que aqui no meio está baixinho e aqui está sobrando? Por causa da nossa guia. Então, corta. Por que é importante a gente ter isso na cabeça? Para a gente ter segurança. Tu imagina um cliente que quer baixar bem o cabelo, né? A gente precisa saber o que a gente vai fazer. Porque vai ter momentos que tu vai cortar um cabelo, um pedaço grande do cabelo. E às vezes vai acontecer de tu ficar com insegurança. Tipo, mas será que é isso que eu vou fazer? Então a gente precisa ter bem essa questão teórica, né, bem assimilada, para a gente poder fazer isso na prática sem que a gente tenha medo. Então por isso que é importantíssimo a gente trabalhar bem essa parte teórica para aplicar na prática depois. Já fiz aqui, agora eu vou puxar mais um pouquinho aqui para ver se não faltou nenhum, ó. Aqui ficou uma pontinha faltando. Então sempre é bom a gente ir puxando e cortando no ângulo reto. Ó. Às vezes a gente acaba esquecendo ou deixando passar uma parte do lado, que é onde eu estou conferindo agora. Certo? Então a gente precisa tomar esse cuidado para deixar tudo retinho. Cortei todo ele na horizontal em cima, né? Cortei na horizontal. Agora o que eu faço? Vou aferir na vertical. Só para confirmar, ver se está tudo, se não tem nenhuma pontinha sobrando, certo? Eu aqui, lembrando que isso aqui não é um novo corte, é só para a gente conferir se tem alguma parte sobrando, certo? Ó, sempre vai aparecer uma pontinha ou outra. Ó. Beleza? Então cortamos a parte do topo e cortamos também a parte lateral, certo? Esse é um corte que sai bastante no dia a dia. Se a gente olhar, claro, não com cabelo tão longo, né? Mas se a gente for olhar, ele fica um cabelo bem despojado, assim, né? E bem moderno ao mesmo tempo. Se eu secar, eu consigo fazer um tupete nele, certo? Consigo fazer um tupetão e deixar ele todo jogado para trás. Também fica bem bacana. Posso fazer isso para vocês depois. Tem uma questão que a gente precisa cuidar, que é para ver se a parte do topo, né, está conectada com a parte lateral através das arestas. Então o que a gente faz? A gente pode dividir esse cabelo em V em cima, que a gente já fez essa divisão em V, né? Divide de um lado para preservar o topete e só ver a parte do lado se tem alguma sobra, se está sobrando alguma coisa, puxando o cabelo todo de cima para o lado, sabe? E a gente vai identificar se tem alguma ponta sobrando ou não. Tá? Isso na aula presencial a gente consegue ver melhor, porque a gente precisa identificar a nossa guia, né? Essa que é a grande questão. Então a gente precisa, na hora da aula presencial, a gente vai conseguir esclarecer melhor bastante coisa que vocês devem ter dúvidas aí. Mas assim já serve para vocês terem um norte, né? Do que foi feito no cabelo. Beleza? Vou secar ele aqui agora para vocês verem, e daí eu já vou aproveitar e vou passar uma técnica, mostrar para vocês alguma técnica com a máquina para fazer a parte do lado, tá?
Eu não trouxe a ponteirinha, tá? Mas tem os secadores geralmente vêm com uma ponteirinha, um bico, que deixa o ar mais direcionado. Aqui ele fica mais aberto, mas não tem problema.
aqui, pessoal, tá um corte médio, né, na tesoura. Vou virar para vocês verem. Quando a gente corta em camadas, como a gente estava cortando ali, a gente percebe elas bem na lateral. Quando a gente usa ele para trás. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um cabelo com várias camadinhas, ó. E ele fica bem encaixado uma parte com a outra, certo? Essa é a questão das camadas. A parte da nuca ficou bem desbastadinha, ó. Bem tranquilo, natural, certo? Agora, por exemplo, quero tirar um pouquinho de volume em algumas partes, ou tô vendo que ficou alguma parte um pouquinho com bico, alguma coisinha assim que está sobrando. Pode vir com a tesoura de desbaste, né, a tesoura de desfiar, né, desbastadeira, para fazer esses ajustes que precisam. Mas se vocês olharem, ó, fica um cabelo todo conectado. Bem conectado e bonito mesmo. Daí aqui na frente, para quem quisesse, poderia fazer um topete mais ascendente, tá, na hora de pentear. Essa escova que eu estou usando não é a escova ideal para fazer penteado, né? Ela é mais para finalizar assim, realmente dar o último toque ali, mas não para fazer um penteado com uma escova, por exemplo, né? Não é essa escova aqui o ideal. Só usei ela porque eu não trouxe a outra, tá? Mas é isso, esse seria aqui um cabelo longo, cortado tudo na tesoura, mais socialzinho, bem tranquilo, tá? O que eu falei para vocês antes das máquinas? Da máquina, né? Para a gente trabalhar com a máquina, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com a tesoura. Iniciando pela divisão da parte do topo, certo? E preservando as arestas, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês. E eu quero que fique de exercício em casa. Vocês treinarem o corte na tesoura, tá? Principalmente a parte do topo, né? E o pente corrido também, que é importantíssimo e é uma das maiores dificuldades, acredito que vocês estão tendo aí também. Treinar bastante isso em casa. Vou dividir aqui então. O topo dividido, tá? Separado. Fiz a divisão. Deixa eu prender aqui também. Só para a gente deixar ele preso um pouco, tá? O que acontece? Lembrando que a gente já estudou na outra aula, né? Aqui a gente tem a parte do topo, arestas e lateral, certo? A aresta serve para a conexão do topo com a lateral. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a máquina, vou passar uma máquina mais alta aqui, uma número 6 de repente. Vamos ver como é que vai ficar esse tamanho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um movimento, tá? A gente pode já passar a máquina com um movimento que nos ajude na hora de fazer a conexão da lateral, da aresta e do topo. Como que seria isso? Eu posso ou fazer um movimento reto ou fazer um movimento em C, que a gente chama de C-motion, tá? Se a gente fizer um movimento reto, vai ficar um corte que vai ficar bem quadradão mesmo, certo? A gente fazendo um movimento em C, tirando aqui na hora de chegar perto da aresta, a gente vai preservar mais a aresta, tá? E se a gente fizer um movimento reto, a gente já tira um pouco mais. Se eu fizer um movimento entrando junto, acompanhando a curvatura da cabeça, daí a gente acaba acompanhando e deixando o corte mais arredondado. Então a gente pode ou subir reto ou fazer um movimento em C, certo?
Tudo vai depender de cada caso e cada situação. Eu vou passar aqui uma máquina 6 para a gente ver isso, tá? Posso ter uma ajuda de um pente junto, tá? Para apoiar, por exemplo, na aresta e vir trazendo até a máquina, tá? Até porque aqui nós temos um cabelo longo, certo? Então, olha o movimento que eu tenho feito. Ó. Eu estou fazendo, subindo e trazendo para fora. 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 Ó. Subindo e trazendo para fora. Vocês percebem que eu faço isso já bem mais abaixo da onde está a minha divisão? Porque essa região aqui é a aresta. Essa região aqui, eu vou precisar dela para poder conectar o topo com ela, certo? Se eu tiro tudo aqui, na hora de conectar o topo, eu vou ter que baixar esse cabelo muito e vai ficar arredondado o corte. Então eu tenho que fazer isso para preservar essa região aqui, ó. Então eu vou fazer aqui desse lado só para vocês verem, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou passando a máquina com o cabelo seco. Tem gente que gosta de passar com o cabelo molhado. Eu prefiro o cabelo seco, tá? Então aqui, ó, utilizamos o movimento em C, certo? Posso subir reto? Também posso, só daí eu vou tirar um pouco mais da aresta, certo? O importante é que a gente preserve a aresta conforme a gente imagina o resultado desse corte, tá? Aqui eu não estou cuidando muito porque é um boneco, mas a gente tem que cuidar muito com a orelha do cliente, né? Quando for passar a máquina atrás, puxa a orelha para baixo. A orelha é uma cartilagem, então não tem osso, não tem perigo de quebrar, certo? Então a gente tem que cuidar com a orelha do cliente. Feito isso, vocês podem ver que já deu um formato mais reto aqui, né? Então eu poderia fazer isso em toda a lateral e na parte de trás, certo? E daí agora, tá, preservei a aresta, beleza? Mas como é que eu vou encaixar esse cabelo? Porque se eu soltar aqui, ele vai ficar um cabelo grande em cima. Deixa eu soltar aqui para vocês verem. Se eu soltar aqui, ele não vai ter conexão nenhuma. Vocês estão vendo que está sobrando aqui, ó, passando da aresta. A gente precisa fazer a conexão. Como que eu vou fazer essa conexão? Eu vou deixar a minha aresta ali, né? Conforme eu já cortei. Deixa eu tirar aqui. Vou umedecer o cabelo em cima, tá? E vou fazer a conexão com um lado. Como que eu vou fazer isso? Vou dividir aqui na forma triangular. Lembra que a gente estudou isso? Vou dividir na forma triangular, que vem aqui da recessão alta até o centro da cabeça, né? Do topo, no centro. E vou puxar tudo aqui para o lado, ó. Se vocês verem, tem bastante fiozinho sobrando. O que eu faço? Aqui nós temos duas formas, tá? Três formas, na verdade.
Quando eu quero preservar totalmente a altura, né, e deixar um peso maior na aresta, eu vou ter que cortar nesse ângulo aqui, ó, certo? Ângulo reto, tá? Vocês estão vendo que está sobrando aqui, ó, porque eu achei minha guia da aresta embaixo, e tudo que vier de cima para baixo aqui é sobra. Eu preciso tirar para poder esse cabelo ter um encaixe, para a gente ter um corte conectado, certo? Que é a ideia desse corte aqui. Corte desconectado é outra história, que daí a gente não tem conexão nenhuma. Vai ter uma parte maior, vai ter uma parte menor. Aqui, como é um corte que eu quero encaixado, eu preciso fazer a conexão. Então, eu posso ou tirar assim, ou eu posso, na diagonal, certo? Botar minha mão na diagonal, e daí eu vou tirar um pouco mais, certo? Ó. E se eu colocar minha mão neste ângulo aqui, eu vou tirar bastante, tá vendo? E daí vai ter menos peso na aresta. Então a gente precisa ter essa noção. Se eu quero deixar bastante peso na aresta, corto assim. Faço o encaixe assim. Se eu quero deixar mais ou menos, diagonal. Se eu quero deixar bastante, reto, certo? Neste ângulo aqui. Aqui eu vou deixar ele neste ângulo porque eu quero deixar um pezinho maior aqui na lateral, na aresta. Então eu vou deixar ali e vou tirar tudo isso daqui que sobra fora. Isso do encaixe, pessoal, é depois de já termos feito o corte da parte do topo, certo? Não é antes. A gente já cortou todo o topo, toda a lateral, e a gente vai fazer um encaixe só dessa forma, tá? Ó, mantive quadrado, certo? E, se vocês olharem de lado agora, tá encaixadinho o cabelo. Se a gente for escovar, fazer qualquer coisa, vai ficar bem encaixado. Ah, eu quero tirar mais. Vocês estão vendo que tem um pezinho ali, né? Vou tirar assim agora para vocês verem. Vocês veem que mesmo eu tendo tirado antes, já vai sair mais um pouco agora. Porque assim eu tiro mais e deixo menos peso nessa região. Mas isso não existe regra do que é o certo e o que é o errado. Isso aqui vai depender muito do corte que vocês vão fazer e do resultado que vocês querem. Ó, vocês podem ver que já ficou com menos peso nessa região. Tá? Então, eu acho que para a aula de hoje fica bastante coisa já para vocês. Não sei se foi proveitosa, acredito que sim. Não sei se vocês ficaram com dúvidas, acredito que sim também. Que nem eu falei, foi meio que no improviso, né? Mas eu acho que deu certo. Aqui eu também estava com minhas coisas meio improvisadas, então eu peço desculpas por qualquer coisa. Gostaria que vocês praticassem, se forem praticar, pode praticar até na parede, ou se não for na parede, em algum lugar plano, que vocês possam praticar o movimento da máquina. O movimento reto, né, na superfície, reto, e o movimento em C. O movimento tirando a máquina para si. Tirando para mim, certo? Esse é o movimento em C. E movimento reto. Eu nunca usei, e não sei se vou usar, o movimento de seguir a curvatura da cabeça, tá? A gente precisa sempre deixar o corte um pouco mais quadrado. Vai ter clientes que vão pedir, certo? Mas a gente pode conversar com eles e orientar, dizendo que a tendência, né, é um corte mais quadrado e tal, e por isso que a gente faz dessa forma. Certo? Tem bastante coisa ainda pra gente ver, tá? Ainda tem técnica de desfiar, né, para dar uma textura pro cabelo, para tirar volume, enfim. Mas isso a gente pode ver já na próxima aula, né? Ou nas aulas seguintes aí, para quando vocês chegarem realmente na hora de praticar com os modelos aqui no Instituto, vocês já tenham essa expertise, né, essa noção
e já possa fazer um trabalho bem tranquilo, assim, bem feito aqui nas aulas práticas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, tá? Desculpem qualquer coisa de novo, se não foi do agrado de vocês, né? Ou passou alguma informação, ou ficou muito confuso. Mas como eu falei, foi meio no improviso, mas a gente sempre vai estar atento para nunca deixar vocês sem assistência, sem ter conteúdo e para que vocês possam praticar e praticando em casa, mesmo que a gente não tenha como vir aqui presencial, tá? Então, fiquem com Deus aí, bons estudos, boas aulas. Se tiverem dúvida, mandem para mim, perguntem, que eu esclareço, não tem problema nenhum, tá bom? Valeu, um abraço.